Olá, gente querida, príncipes e princesas, tudo bem aí, gente? Eu espero que tenha sido tudo bem, que sua noite tenha sido agradável, porque lá no Salmos diz que o Senhor dá o sono aos seus amados enquanto dormem. Então, a gente pode colocar isso diante de Deus. Durante muito tempo eu estive com a alma em turbulência. E eu falava para Deus, Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá o sono enquanto dorme aos seus amados. Eu quero ser uma amada tua. Eu quero dormir sem remédio. Eu quero não ter pesadelos. Pai, eu quero não sonhar que alguém está me sufocando aqui. Eu tinha muitos desse tipo de pesadelo que tinha uma coisa muito das trevas, sabe? Assim, e eu tentava gritar socorro, gritar o sangue de Jesus tem poder, isso aí assim. E na época eu era casada e o meu marido me sacudia, acorda, para com isso. Era muito pesadelo mesmo, constantemente. Então, por isso que eu continuei aqui. Deus me abençoou, Deus me libertou desses pesadelos, dessas coisas horríveis. Então, por isso que eu tenho muito prazer em compartilhar da palavra de Deus e eu fujo o máximo que posso de gente difícil, de gente das trevas, de gente que não quer saber da palavra de Deus, enfim. Eu vou compartilhar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do 1 em diante, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, aqui está falando de Jesus, que ele estava fazendo a obra ali num lugar, terminou o que tinha que fazer ali, então foi para o outro lado, lá para outra cidade. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha o que Jesus olha dentro de nós, a fé. E Jesus olha dentro de outras pessoas em relação a nós também. Então, se você é um intercessor da sua família, dos seus amigos, Jesus olha a fé que você tem de pedir por alguém. E atendeu, olha que coisa maravilhosa, gente. E Deus atendeu a fé que os amigos tinham no coração de levar aquele paralítico. Gente, sabe o que é carregar um adulto numa cama? Para lá e para cá? E era longe, viu? Não era nada perto, não. Naquela época nem carro não tinha. As estradas eram de barro. E os cavalos, que eram os carros da época, eram cavalos, não tinha fraldas. E já viu isso? Numa estrada de barro, como é que fica os pés? Pois é, um sacrifício muito grande para ajudar a socorrer alguém. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Gente, quem era o escriba? Eram os homens de Deus da época. Um monte de mala sem alça. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Ai, meu Pai! Jesus viu a fé dos amigos e Jesus agora está vendo o pensamento daquele bando de hipócrita que eram os líderes da fé, que estavam pensando mal de Jesus só porque curou o camarada e perdoou pecados. Então, eles não viam Jesus como Deus, nem como Filho de Deus, eles viam Jesus, sei lá, com um endemoniado qualquer. Enfim, vamos lá. Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta e anda? Aqui, levanta e anda, mas só quem tem muita unção na palavra pode dizer para alguém, levanta e anda. Esse poder também nos foi dado. Qualquer um que segue a Cristo,
Acha que eu estou falando heresia? Estou não. A Bíblia diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele estendeu até nós. Palavra de poder. Levanta e anda. Agora, perdoar os pecados, isso sim. Perdoar. Eu posso perdoar você ter falado mal de mim. Eu posso te perdoar você... Enfim, essas coisinhas aí. Agora, perdoar pecados e te dar acesso à eternidade com o Pai, só Jesus pode. Que ele conquistou isso lá na cruz, cumprindo o que o Pai mandou ele fazer por nós. Nos comprou com aquela atitude dele lá. E nos deu livre arbítrio para querer ou não. Olha que coisa mais linda, né, gente? Isso que é amor de verdade. Então, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. A palavra de poder que funciona. O paralítico deixou de ser paralítico pela fé dos amigos e pela coragem que o paralítico tinha de estar diante de quem era, de obedecer. Quem é que estava dando a ordem? Jesus, Filho do Deus Altíssimo aqui. Aí funcionou. O paralítico levantou e voltou bonzinho para a casa dele. Esse poder nos foi dado também, paralíticos da fé, que nós podemos ativar a fé das pessoas com a nossa fé e não ficar destruindo como falsos líderes que se multiplica mais do que capim no morro. Enfim. E a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Olha isso, gente. A palavra de Deus é muito preciosa. Nós podemos dizer isso também, nós podemos exercitar nossa fé. E a Bíblia diz que se tiver fé como um grão de mostarda, gente, o bichinho é muito pequititinho. É como do tamanho da pontinha aqui da caneta. Acho que tá dando para ver. Bem pequenininho. Então é isso, vamos orar? Vamos continuar orando pelos paralíticos que tem no nosso meio e pelas pessoas que têm dificuldade de orar, de ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia é muito bom. Leiam a Bíblia. É fácil. Qualquer uma. Não precisa você dar R$300, R$500 numa Bíblia de estudo. Pode ser, eu tenho Bíblia aqui de R$16. E é a mesma coisa, o recado é o mesmo. Então, vamos orar. Tem muita gente precisando de oração, de conselhos bons, da palavra de Deus, e é isso que vamos fazer até o último suspiro da minha vida, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Até hoje a Tua palavra nos diz, levanta e anda. O Senhor não quer ninguém parado nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados por obras, pensamentos e palavras, nosso pecado de omissão, nosso pecado de preguiça, nosso pecado de vergonha, de falarmos que somos teus servos, nossos pecados, Senhor, de ceder à carne para estar na moda, para se sentir encaixado na sociedade. Em nome de Jesus, liberta, Pai, liberta de todas as coisas que não te agrada, limpa nosso coração e nossa mente, afina nosso ouvido, Senhor, para ouvir Tua voz e saber o que o Senhor quer para nossos dias, Senhor, para a vida de cada um. Pai, esse lar que está em tormento, em brigas, Senhor, em dificuldades financeiras, dificuldade de saúde,
Abre as portas, Senhor, dá vitória aos teus servos. Joga por terra, Senhor, toda obra do mal, Pai, que tenta paralisar a tua obra, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Que a potente mão de Deus esteja na tua vida, te protegendo e te guardando. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.